Um professor de física pendurou uma pequena esfera pelo seu centro de gravidade ao teto da sala de aula, conforme ao lado, na verdade embaixo. Em um dos fios que sustentava a esfera, ele acoplou um dinamômetro e verificou com o sistema em equilíbrio, ele marcava 40 newtons. Calcule o peso em newtons da esfera pendurada. Então veja, nós temos aqui um sistema em que a gente conhece a leitura do dinamômetro e nós queremos saber o peso da esfera que está aqui pendurada, certo? Então me acompanha aí. O que nós sabemos? Situação de equilíbrio. Então, na situação de equilíbrio, você vai ver que eu dou muito destaque para isso aqui. Na situação, então, ó, de equilíbrio, nós vimos que a condição é que a força resultante tem que ser nula. E nós teremos isso tanto sobre o eixo x, quanto sobre o eixo y. Tudo bem? Então, olha só. Deixa eu fazer aqui o uso de uma reta, porque daí vai ficar melhor do que pegando com a caneta. Então, daqui, ó, eu tenho aqui o meu eixo x. Eu tenho aqui o eixo y, certo? Opa. Colocado. Então, tá aqui, ó. Deixa para ficar... Senão, eu começo a colocar minhas retas aqui, elas são muito tortas. Então, eixo x e eixo y. Agora, olha só, quais são as forças que estão atuando? Nós temos aqui, a partir desse nó, nós temos aqui o peso dessa esfera, que é a força-peso. Nós temos aqui a força elástica, cujo valor é conhecido 40 newtons, que atua aqui. Então, a força elástica. E nós temos aqui, no caso, ao longo desse fio, a força de tração. Certo? Esse aqui é um sistema em equilíbrio. Eu só vou melhorar aqui a força elástica, que ela ficou horrível. Tá? Então vamos só fazer o vetorzinho um pouquinho mais caprichado aqui. Aí, agora esse é um pouquinho mais caprichado. E o que acontece? Observa uma coisa. Nós vimos que a somatória das forças tem que ser igual a zero. Então a somatória das forças ao longo do eixo x tem que ser zero. A somatória das forças ao longo do eixo y tem que ser zero. Nós temos forças que são oblíquas. Então a gente precisa decompor. Nessa decomposição, eu tenho aqui essa força elástica, que ela vai ter uma componente aqui, que eu vou chamar de F, E, Y. E ela vai ter uma componente aqui na horizontal, que será F, E, X. O mesmo acontece com a tração. Vai ter uma componente aqui, que é a componente TY, e uma componente horizontal, que é a componente TX. Se isso aqui ficou muito tumultuado, deixa eu melhorar um pouquinho para você e mostrar o seguinte, ó. Esse sistema aqui, em equilíbrio, ficou assim, ó. Força-peso. Aí nós tivemos aqui a vertical para cima, a força elástica, componente Y. Na horizontal, para a esquerda, a força elástica, componente X. Daí nós tivemos aqui a tração, vertical para cima, que seria TY. E aqui, TX. Tudo bem? Então, esse aqui é o nosso sistema. Ao longo do eixo Y, a soma dessas forças tem que ser zero. Ao longo do eixo X, a soma dessas forças tem que ser zero. Então, observa que eu vou escrever o seguinte aqui, ó. Eu vou gerar dois sistemas. Como a soma das forças em Y tem que ser igual a zero, eu digo que tudo que está num sentido é igual a tudo que está no outro sentido. E de forma bem prática, tudo que está para cima é igual a tudo que está para baixo. Então, F, E, Y mais TY tem que ser igual a força-peso. E na horizontal a mesma coisa. Tudo que está para a esquerda é igual a tudo que está para a direita. Então, F, E, X tem que ser igual a TX. O que seria a nossa incógnita, gente? O que nós queremos descobrir? Nós queremos descobrir aqui, ó, o peso.
tá? Nosso objetivo, então, nessa aula é descobrir aqui o peso dessa esfera. Bom, para descobrir, então, o peso da esfera, como nós fizemos a decomposição das forças, é muito importante aqui agora a gente perceber o seguinte. Olha, eu tenho um ângulo de 30 com o fio e a horizontal. Então, esse ângulo aqui, ó, esse ângulo aqui é o mesmo ângulo que nós temos aqui, tá? Então, esse ângulo é exatamente o mesmo. Eu não vou escrever 30, mas eu vou pintar aqui de azul, ó. Esse ângulo é igual a esse. E esse ângulo aqui, no caso, que ele vale 60, ó. Deixa eu pegar aqui na cor preta, ó. Esse ângulo aqui que vale 60, que a gente vê aqui entre a horizontal e a tração, entre a horizontal e o fio da tração, é o mesmo ângulo aqui. Tá? Então, 60 e 30, aqui a gente identifica pelas cores. Observe, então, que o que é FEX? FX está adjacente ao ângulo de 30. Então, FX para nós, se é adjacente, é cosseno. Então, eu posso aqui escrever, tá? Eu posso aqui escrever, ó, para a força elástica, as suas componentes serão F, E, X, tá aqui, ó, junto ao ângulo. Então, é FE, cosseno, no caso de 30 graus. E FEY é igual a FE, seno de 30 graus. Tudo bem? Agora o negócio é o seguinte. A mesma coisa acontece com a tração. E a tração, então, Tx está adjacente ao ângulo. Então, Tx é T cosseno. Tudo que é x aqui é cosseno, tá? Pelo menos nesse problema. E o Ty é T seno. Então, tá aqui, ó. Já definimos, inclusive, as componentes. Agora nós vamos fazer o seguinte, vamos transferir isso aqui, porque esse espaço é pouquinho, vamos transferir isso aqui para uma próxima tela. Então, na próxima tela, já abriu aqui a nossa tela em branco. Eu tenho aqui, vou começar com essa expressão, Fx igual a Tx, certo? Gente, vocês imaginam quanto eu estou sofrendo com o meu nariz. Então, Fx o que é? Força elástica, cosseno de 30 graus. E Tx, tração, cosseno de 60 graus. A força elástica aqui, que nós temos, ela foi dada um problema e ela vale 40 newtons. Então, nós vamos substituir 40 vezes o cosseno de 30, que é a raiz de 3, sobre 2. Isso é igual a tração, cosseno de 60 é meio. Posso simplificar 2 e 2. E eu descubro que a tração, ela vale 40 raiz de 3 newtons. Então, esse é o valor da tração. Mas observa o seguinte. Esse é o valor da tração, mas o que a gente quer determinar aqui é o peso. Então, vamos pegar a outra expressão. Força elástica componente y, Ty igual a peso. Só que eu já vou inverter, inclusive, tá? Então, aqui vai ficar peso, que é o que a gente está procurando, igual a força elástica y mais Ty. E agora vamos lá. Peso igual. Força elástica vai ser Fe seno de 30 graus. Mais Ty. T seno de 60 graus. Então, o peso será força elástica, 40, seno de 30, meio, mais a tração, 40 raiz de 3, vezes o seno de 60, raiz de 3 sobre 2.
Observa aqui que com isso, eu vou ter que o peso é igual. 40 quando multiplica meio fica 20. Isso aqui vai somar com raiz de 3 com raiz de 3 é 3. No caso, 40 por 2 é 20. E 20 vezes 3 é 60. Concluímos com isso que o peso da esfera vale 80 newtons. Você precisa aprender física? Então veja como essa tarefa pode ser muito fácil. Acesse no seu computador, smartphone ou tablet www.physicainbox.com.br. Lá você vai encontrar vários assuntos para estudar. Escolha um assunto. Dentro de um assunto, observe que nós temos vários conteúdos. Escolha um conteúdo para resolver questões online. Escolha uma alternativa. Verifique a resposta. Legal! Essa questão você acertou. Vamos para a próxima? Escolha novamente uma alternativa. Ah, dessa vez você errou. Mas nós ajudamos você com um vídeo que mostra a resolução. Vem para o Physica Inbox e comece a estudar agora mesmo. Aqui você aprende física.